Mas afinal, o que era a União Soviética? Como ela funcionava? Muitos podem contar a história, mas eu estava lá. Eu pude presenciar o que ocorreu. Essa história pode não ser tão complicada se vermos como tudo aconteceu. Primeiro, devemos saber que o termo União Soviética é uma adaptação ocidental errônea por ferir a concordância do nome do país. O nome do país era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, uma união de países chamados de República Socialista Soviética. Esse erro cometido, como dito, remove a concordância do nome do país. Chamar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de União Soviética é o mesmo que chamar a AIDS de síndrome adquirida, ao invés de síndrome da imunodeficiência adquirida. A União Soviética foi uma união de países. Mas afinal, o que é uma união de países? Uma união de países pode ou não ser considerada um Estado. Existem uniões bem sólidas, como era a Áustria-Hungria, menos sólidas, como é a União Europeia, e bem frouxas, como é a atual Commonwealth, a união dos países sob a coroa britânica. Mas a característica mais comum nessas uniões é que os países tinham o direito de a deixar a hora que quiser, em teoria. Sim, na União Soviética, todos os integrantes possuíam o direito de abandonarem a União quando quisessem. Obviamente, este direito era dificultado pela tirania do Estado e pelo aparelhamento dos partidos que governavam seus membros por parte do governo central. É necessário frisar que a União Soviética não era uma federação. Na verdade, um de seus integrantes, a Rússia, esse sim era uma federação. E seria estranho considerar a existência de uma federação dentro de outra federação. A União Soviética era de fato uma união, cujos laços de proximidades eram tão sólidos que a classificavam como um Estado por si só. Quando a Revolução Russa colocou o Partido Comunista da Rússia no poder, diversos povos proclamaram a sua independência do novo país, com alguns sob a proteção da Alemanha e outros do Reino Unido. Com a rendição da Alemanha e a evacuação das tropas britânicas, a Rússia tentou reconquistar esses países. Dessa invasão, somente a Polônia e os países bálticos conseguiram escapar. O resto, a Ucrânia, a Bielorrússia e os países do Cáucaso foram reconquistados. Ao invés de anexá-los de volta à Rússia, Lenin decidiu colocar os partidos comunistas desses países no poder lá. E uma vez no poder, concordaram em fazer uma união de países. Assim, as repúblicas socialistas soviéticas se unem através de um tratado compartilhando o parlamento e o exército. Os integrantes originais eram a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Transcaucásia, que logo se dividiria em Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Todas as repúblicas que viriam depois dessas ou seriam estados que foram anexados ou seriam partes da Rússia que se tornaram independentes dela. A União Soviética era no papel parlamentarista, mas na verdade, cada integrante possuía apenas um partido o governando. E, como em todos os regimes de partido único, quem de fato governava o país era o líder do partido. Veja, se existe apenas um partido e o parlamento era dominado apenas por esse partido, qual seria a necessidade de discutirmos leis no parlamento, se o que o partido decidisse já seria efetivado? Era muito mais rápido discutir os planos do governo já dentro do partido. E o parlamento, dominado por membros desse partido, apenas confirmaria o que o partido já decidiu. Dessa maneira, o órgão mais poderoso era o órgão partidário mais poderoso, e esse órgão era o Presidium, que era onde os rumos da ideologia do partido seriam discutidos. É importante derrubar o mito de que a Rússia seria apenas um membro da União Soviética como os outros. Isso é um erro que apenas leva em conta o que existia no papel. A verdade era que cada integrante da União possuía o seu partido comunista. Entretanto, o
Partido Comunista de toda a União não foi criado do zero. Basicamente, o Partido Comunista da Rússia foi transformado no Partido da União, ou seja, era similar ao sistema criado quando a Alemanha se unificou e, ao invés de criarem um novo trono, o rei da Prússia se tornou o imperador do novo país. Dessa maneira, a União Soviética possuía como Partido da União o Partido Russo. A Rússia até possuía primeiros ministros diferentes dos da União, mas como quem governava seria o líder do partido, o governante da Rússia era de fato o mesmo que governava a União. Quando Gorbachev abriu o Estado e acabou com o regime de partido único, um partido comunista para a Rússia foi criado, e o líder do Partido Comunista não era mais de fato o líder de cada integrante da União e nem da União como um todo. Gorbachev implanta o semipresidencialismo em todo o país e é eleito presidente, dessa vez com poderes vindos do cargo, uma vez que não era mais o líder do Partido Comunista. Porém, com a abertura, os integrantes elegeram líderes que se opuseram à União, e um a um foram saindo dela, como estava previsto na lei. Quando a Rússia declarou a sua saída, levou junto com ela a capital. Gorbachev renuncia e desfaz a União. Em seu lugar, a Rússia criou a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que seria uma união econômica, mas que não seria nem de longe tão sólida como foi a União Soviética. Todos os ex-membros da União passaram a adotar o regime semipresidencialista, implantado por Gorbachev, com exceção da Bielorrússia, que adotaria o presidencialismo, e do Uzbequistão e dos países bálticos, que adotariam um regime parlamentarista. Ao contrário do que muitos pensam, o Cazaquistão não foi a União Soviética após a Rússia sair. A União Soviética havia sido desfeita meses antes do Cazaquistão se declarar independente. Como a União Soviética não era um país no papel, funcionava como uma união. Assim, ela acabava quando era dissolvida e não quando perdia todos os seus territórios. Acontece que, como era necessário se desfiliar oficialmente da União, o Cazaquistão apenas não saiu da União formalmente, mas de fato não era mais parte do país. Para você ter um exemplo, isso seria como se o Reino Unido abolisse a monarquia, mas o Canadá, mesmo sem rei, ainda se declarasse uma monarquia. Inclusive, foi algo similar ao que aconteceu na Hungria após a dissolução da União com a Áustria, pois o país se declarou uma monarquia sem rei, já que a monarquia austríaca estava impedida de retornar ao poder. Devemos lembrar sempre que a União Soviética era de fato um país, e mesmo após a abolição do comunismo, continuou a existir, mesmo que por poucos meses. Assim, dizer que a União Soviética ser trazida de volta implicaria em trazer de volta o comunismo é uma falácia, uma vez que muitos que defendem a União Soviética na Rússia defendem apenas o seu território e não mais o Partido Comunista. Dizer que quem apoia o retorno da União Soviética seja comunista é o mesmo que dizer que quem defende a separação entre China e Taiwan apoia uma China comunista, e não dois países diferentes. Se é novo no YouTube, veja que existem 3 botões: o do joinha, o de se inscrever e o do sino. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Se você quer lembrar do meu canal, se inscreva. E se você quer ver novos vídeos meus, clique no sino. Até mais!